Muito boa noite, pessoal. Começando aqui o nosso primeiro quadro de Orgulho de Mulher. Deixa eu chamar aqui a convidada. Vamos ver aqui se ela aparece. Tudo bem com vocês? Érica Reis, nossa convidada de hoje. Olha ela aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Érica? Muito boa noite. Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá ótimo. Então tá bom. Gente, eu vou pedir para vocês aí que vocês compartilhem no aviãozinho para que nós conseguimos mais pessoas para ver, né, essa live de hoje, essa primeira live de Orgulho de Mulher. Vão compartilhando aí com quem vocês conhecem para nos ajudar aqui a estar fazendo esse movimento aí feminino para cada uma poder participar aqui conosco. Vamos compartilhar aí. Vamos compartilhar com essas mulheres aí. Vamos compartilhando aqui com algumas pessoas. Já tem aí um pessoalzinho aí, já mandando aí meus amores. Nayara mandando oi, gatonas. Muito boa noite para vocês, meninas. Falando um pouquinho aqui desse projeto, né? Um projeto que iniciou dentro do meu coração, para falar mesmo sobre essas mulheres reais que somos nós, né, Érica? Mulheres guerreiras aí, que... Oi, Tamara, oi, Dani, Jana, Cris, tudo bem? Sobre essas mulheres que somos nós, né? E como é difícil ser mulher nesses tempos, né? Então, é sobre isso. A Wendy aí, muito bom, muito bom. E aí, Érica, tem algo para falar? Coisa para falar. Isso é bom, isso é bom. Ela que é uma mulher, assim, guerreira, uma mulher cheia de garra, né? E que é o nosso orgulho de mulher, tanto para a família como para qualquer outra mulher. E não podia ser diferente, né? Nós tínhamos que abrir esse quadro com você. É uma presença muito inusitada, ilustre na minha vida, na vida de todas as mulheres aí, que você é um orgulho de mulher mesmo. Vamos? Tem alguém que tem uma perguntinha para aquecer aí já? Já para aquecer? A Érica tá querendo uma perguntinha já, gente. Se vocês tiverem uma perguntinha aí para ela, já pode começar. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar nossas primeiras perguntas. Vou perguntar assim. Você vai contar um pouco sobre você. Quem é Érica por trás das conquistas? Tá certo. Tá dando para ouvir bem? Quem é Érica? Érica hoje é uma mulher de 50 anos de idade, casada, sem filhos. Espera aí só um pouquinho, Érica. Porque o Wayne falou que não tá saindo o seu áudio. Agora tá legal, gente? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas eles estão falando que não estão te ouvindo. O Enio. Dá uma olhadinha aí. Tá dando pra ouvir, galera? Sim, tá dando pra ouvir. Tia Cíntia respondeu. A Érica é uma mulher de 50 anos, pioneira na carreira militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Eu sou da primeira turma de mulheres do Bombeiro aqui de Minas. Sou uma mulher que já encerrei a minha carreira, graças a Deus. Já
trabalhei os meus anos devidos aí e hoje eu me encontro reformada, né? Significa estar aposentada. Não para por aí, não. A Érica é uma mulher que sempre busca estar estudando, está buscando conhecimento, está se aperfeiçoando nas coisas que faz. E as pessoas que já me conhecem sabem que eu sou inquieta, eu tenho sede de conhecimento, eu tenho sede de estudar, eu tenho sede em ajudar o próximo. Então, eu busco estar sempre me aperfeiçoando para estar ajudando o próximo. Fiz isso durante a minha carreira, nos meus 25 anos de atividade no bombeiro, sempre ajudei ao próximo. E agora que eu estou do lado de cá, eu continuo ajudando ao próximo. Eu, hoje eu trabalho, né, no meu tempo, para não ficar ocioso, eu mexo com confeitaria. Mas não é assim, aquela confeitaria fazer bolo, não. Eu trabalho de cristal e biscoitos. E dou curso também nessa área, sabe? Então, hoje eu tô por essas bandas, né? Que bom. Você parou a carreira militar, mas você não parou a sua vida. A vida não pode parar, né? Porque Muito bem. só para quando nosso Todo-Poderoso chama, aí fazer a obra do lado de lá, né? E aí a vida terrena se encerra quando Deus quer. Então, enquanto Ele me der forças, me der saúde para eu estar trabalhando, estudando, conquistando, ensinando, compartilhando o que eu sei, eu vou longe. Isso mesmo. Esse é o importante, porque muitas mulheres, né, ao aposentar, na carreira militar, professoras, ficam sem norte, né? Falam, para onde eu vou? E eles, em determinado momento, elas param. Você vê que as mulheres ficam depressivas, né? É onde acontecem muitas coisas ruins conosco, né? Como mulher. E isso acontece, e isso é muito bom. É um exemplo que você está dando para gente, né? Com 50 anos, ô, lá em casa. Isso mesmo. E não parar. Muito bom. E o que significa para você ser uma mulher guerreira nos dias de hoje? Ela é aquela que sai cedo para trabalhar, leva o menino na escola, busca o menino da escola, chega em casa, tem o segundo turno de trabalho, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para essas mães que saem todos os dias cedo para trabalhar e chegam em casa na labuta do dia a dia de dona de casa, né? Que quem é mãe aí, quem é dona de casa sabe que não é fácil. E ainda tem forças, né, para estar sorrindo, trabalhando, com o brilho no olhar, com o brilho no rosto e a felicidade transbordando em ter um emprego realmente, né, para poder sair todos os dias. Que nem todo mundo tem esse privilégio hoje em dia, né? É verdade. Mulher guerreira, para mim, são essas mulheres. Independente de ter filho, né? Que é o meu caso. Eu tenho filho, mas eu tinha jornada dupla. Que Isso era mesmo. viva, né? Então era trabalho, casa da mamãe e casa. Então, assim, era uma jornada tripla que eu tinha. E Isso. tem muitas outras mulheres por aí. Então, eu acho que somos todas guerreiras. Olha, tem uma perguntinha aí para você, Érica. Chegou uma perguntinha aí. E eu tô vendo muitas mulheres aqui se identificando. Eu na vida, falando que você gosta do Carnaval da Bahia. E o Enio perguntou para você assim: sendo da primeira turma do bombeiro, como era o relacionamento com os homens no trabalho? Havia muitos desafios relacionados ao machismo? Essa é uma luta incansável, sabe? No meio militar. Infelizmente, eu não vou falar mentira. Existe. Existe muito preconceito. Na minha época era muito pior, quando eu servia ainda, era pior, porque nós somos as primeiras. Então, assim, a gente veio quebrando um tabu de quase 100 anos, né? Aliás,
bombeiro quase 100 anos e na polícia militar também, né? Eu quebrando esse tabu aí. E hoje em dia nós conquistamos muito espaço dentro da instituição, tanto que hoje quem está comandando, né, como comandante geral do Corpo de Bombeiros é uma mulher, é uma muito amiga minha também, a Coronel Jordana. Ótimo. Preconceito, sabe? Existe, existe. Não vai dar conta? Dá conta de tudo, gente. A gente dá conta de tudo. Basta querer, né? Sim, isso mesmo. E se pudesse se definir em 3 palavras, quais seriam e por quê? Eu me defino como pessoa muito centrada, centrada. Eu, quando eu pego algo para fazer, eu vou até o fim, eu não desisto no meio do caminho. Te dei algumas pedrinhas para você tropeçar, mas eu não desisto. Eu costumo ir até o fim. Eu também, como uma pessoa extremamente alegre, feliz. Eu sou assim. A coisa tá triste, tá? Você consegue ver que eu tô sorrindo. As pessoas até costumam falar, Érica, eu nunca te vi triste. Não, mas eu fico triste. Mas até o meu jeito de estar triste é sorrindo. Isso. Tá? Não tem nada a ver com o problema do outro. E um sorriso pode resolver coisa, muita coisa, pode evitar, né? Muitas coisas com um sorriso. Às vezes alguém olha para você assim, aí você dá um sorriso, a pessoa te retribui. É verdade. E a pessoa vira outro. Então, assim, eu sempre fui de sorrir, desde pequena. Tudo meu é sorrindo. Eu costumo dizer que, infelizmente, acontecem algumas relações no nosso meio. Mulher, mais é mulher, né? Porque o homem não tem tantas essas coisas, né? Mas quando nós mulheres, assim, nós mulheres temos muito isso, né? De fazer um pré-julgamento da outra. Então, quando eu uso o termo mesmo de sororidade, em que uma mulher apoiando a outra, isso é muito importante, né? Porque tem muito disso, da mulher julgar a outra. E às vezes é somente um sorriso, né? É somente uma forma de dizer assim, não é essa casca que você está vendo, né? Bom dia, e é isso mesmo. Tem uma perguntinha para você aqui. Tem alguma coisa na sua carreira militar, né? Eu acho que na sua carreira que você não fez? Eu acredito que eu me propus a fazer na carreira militar, eu fiz, eu realizei. E aqui fora, eu sou um ser em construção ainda, né? Então, assim, eu ainda nem sei o que eu quero fazer mais, porque eu quero tanta coisa. Isso mesmo. Parar, sabe? Então, assim, eu não posso dizer, eu quero fazer isso. Não, hoje mesmo eu estava conversando com meu marido, eu falei, tá aí, eu acho que eu tô com vontade de fazer um curso para virar corretora. Aí já tem a Cris aí na live aí que ela te dá um curso. Uma amiga que pediu para eu alugar o apartamento para ela, aí eu mostrei clientes. Eu falei, gente, eu acho que eu levo jeito para esse tal de corretora. Tá aí, um curso que eu acho que eu vou querer fazer. Bacana. E tem também aqui a Regis está perguntando qual foi o maior desafio que você já enfrentou na vida, não necessariamente na carreira, na vida. Essa é forte, hein? Meu Deus, meus pais foi desafiador, me
que foram os exemplos e os maiores incentivadores da minha carreira e de tudo que eu sempre fiz na minha vida, sabe? Então, assim, o desafio hoje é conseguir seguir em frente sem ter ao meu lado para apoiar. Ter fisicamente ao meu lado para me apoiar. Então, para mim, é o maior desafio da minha vida. É. Quais foram... Tem uma pessoa também perguntando na sua vida acadêmica, se você se especializou visando profissional bombeiro militar. Eu fiz duas especializações na minha vida, que foi em relações públicas e também fiz fisioterapia. E em fisioterapia eu me pós-graduei em neurologia pediátrica e adulta. Porém, atuei pouquíssimo, porque era difícil eu conciliar os meus horários de quartel com os meus horários de vida privada. Então, eu atendi por alguns anos, e aí quando eu cheguei num patamar, né, que eu assumi a subchefia de um setor, não dava mais para eu poder compartilhar, né, as duas atividades. E aí eu tive que abandonar a fisioterapia. Nossa. Eu fui para a reserva, eu não quis mais retomar. Quero só curtir a vida. Com certeza. Houve um momento em que pensou em desistir? Como encontrou forças para continuar? Eu nunca pensei em desistir, tanto da minha vida profissional quanto da minha vida acadêmica. Primeiro, porque eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais e pelos meus familiares, meus irmãos, sempre me incentivaram e dando força, né, para eu continuar, para eu ir com garra em tudo que eu faço, sabe? Então, assim, eu ainda não tive nenhum projeto que eu iniciei que eu tive vontade. Entendi. E qual foi a maior lição que aprendeu ao longo do caminho sobre o trabalho? Qual foi a maior lição? Cada ser humano é único para Deus, cada ser humano é único para a sua família, para os seus entes queridos. A gente deve valorizar as nossas vidas e cuidar da nossa vida, da nossa saúde, sabe? Então, assim. Muito bem. O Israel está falando aqui, muito querida pelos colegas de trabalho. Está sem áudio? Continua sem áudio? Levantar o celular para o fone não ficar interrompido, que a Cris está falando. Tá dando para ouvir, galera? Ah, ok. Então, o que você diria para outras mulheres que enfrentam culpa ou opressão por tentarem conciliar tudo? Nada. A gente faz o melhor que pode dentro da nossa possibilidade e dentro da nossa limitação. Então, assim, ninguém pode tentar conciliar ou achar que está fazendo menos aqui ou ali. Não, você está fazendo o seu melhor dentro da sua possibilidade. Então, não tem essa de se sentir culpada, não. Tem que se sentir muito orgulhosa. Muito bom. Isso é bom. Essas mulheres aí têm que ouvir isso tudo. Que nós, como mulheres, a gente acaba se culpando mesmo, né? Em relação aos filhos, em relação à casa, ao profissionalismo. E a gente tem essa tendência nossa, né? Então, é isso mesmo, é não se culpar mesmo, é fazer o que dá conta para dar tudo certo. E quem são as mulheres que mais te inspiram e por quê?
uma figura pública que inspirava muito era a Glória Maria, repórter. Eu é uma das mulheres que me inspirava como figura normal. A mulher que mais me inspirou na vida foi minha mãe. Assim, era uma inspiração. Você a conheceu muito bem, né, Milene? Com certeza. Era inspiradora para toda a família, né? Verdade. Tanto, né? Sabe muito bem. Sei sim. Sei sim, muito bem. Se pudesse dar um conselho para outras mulheres que sonham alto, qual seria? Não desistir nunca. Desista, vai em frente, não desista por nada. Se é o seu sonho, você tem que realizar. Continuar até o fim, sem Deus, né? Porque Com sem certeza. Verdade. Primeiramente Deus, né? E depois correr atrás dos sonhos. É isso mesmo. E para finalizar aqui, depois nós vamos pedir umas perguntinhas aí das pessoas que estão aí assistindo a live. O que você deseja conquistar? Quais são os próximos passos da sua jornada? os próximos passos, eu digo que assim, a curto prazo agora, é um projeto que eu estou idealizando, é participar como instrutora de confeitaria na minha área, num projeto que se chama Bom Samaritano. E aí eu fui convidada para participar desse projeto, eu aceitei esse desafio e estou me preparando e em breve eu estarei dando aulas. Oh, que legal! Muito bem! Isso aí, Érica. E aí tá Dona Eva, mulher maravilhosa. Saudades, a Ribeiro tá falando. E é mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha para você, né? Com essa live tão poderosa, tão cheia de estima, de autoestima, né? De perseverança. E é isso que nós queremos mesmo, é histórias reais, de mulheres reais, nada colocado aqui como clichê, tudo real, né? Essas mulheres aí de verdade, que eu costumo falar, mulheres de verdade. Vamos ver, gente, se vocês têm alguma pergunta ainda para a Érica, algo que vocês queiram falar, né? Para ela, para a gente estar finalizando o nosso orgulho de mulher. Vocês estão aí na oportunidade. Vamos ver. A bombeira e a amiga Érica dando show. Ani. Tem uma pergunta. Hoje, na sua concepção, melhorou o tratamento com a mulher no ambiente militar? Com certeza melhorou muito, 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 muito. Do que vocês já passaram, né? Quando a gente entrou, a gente não podia nem conversar com o sexo masculino. Era proibido, a gente não podia conversar com os rapazes que trabalhavam no bombeiro. Olha como evoluiu. E tem pessoas que acham que não, né? Mas eu costumo dizer que geralmente tudo para você correr quilômetros, você tem que começar dando os primeiros passos, né? Daí a gente já vê a evolução também da mulher, né, no mercado de trabalho, hoje atuando. Então, assim, nós vemos que teve pessoas, né, teve mulheres que deram o primeiro passo, né? Como você, como as suas amigas, né, da primeira equipe, né, feminina, primeira turma feminina. Então, isso é muito edificante para nós mulheres, né? E tem também uma pergunta aqui da Cris.
um acontecimento que marcou profundamente a Érica, que tenha transformado sua forma de olhar para a vida. Foi algo assim muito impactante, tanto na vida de quem esteve presente lá, trabalhando, tanto na vida de quem esteve. Eu acho que houve uma mudança de olhar na perspectiva assim de você. E se fosse eu? E se fosse um familiar meu? Sabe? Assim, eu acredito que eu já amava os meus familiares, os meus amigos, mas eu passei a valorizar mais, querer estar perto mais ainda, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, respeitar cada pedacinho de amigo, pedacinho de familiar, sabe? Pedacinho de vizinho, tem que curtir a vida, curtir todo mundo e respeitar muito ao próximo, né? Isso é verdade. É o que está faltando, né, nos tempos atuais, hein? E tá falando que o telefone tá falhando. Tem uma outra perguntinha para a gente fechar, para você responder. Já viveu alguma situação inusitada na carreira? Já! Conta. Você consegue compartilhar? Detalhes, mas assim, a coisa, a ocorrência mais assim, eu falo que engraçada que eu atendi foi um senhorzinho dentro de um motel que deu vaga e capotou. Com certeza tem, né? Com certeza. É isso mesmo. Olha, Érica, eu quero deixar para você, para todas as mulheres, né, presentes. Aí o pessoal tá tudo rindo aí dessa ocorrência inusitada aí. Quero deixar para você e para todas as mulheres que estão aí na live conosco, né? Que você nunca duvide da sua força. Você carrega em si coragem de recomeçar, a garra para vencer e o brilho de quem nasceu para fazer a diferença. Siga em frente, porque o mundo precisa do seu poder e da sua luz, que você é essa pessoa radiante, iluminada, abençoada por Deus, né? Que transmite esse calor, esse aconchego na vida de todo mundo. E eu estou muito feliz, muito obrigado por participar, né, dessa primeira live de Orgulho de Mulher, né? E assim, só agradecer você e a todos vocês que estão aí do lado, né, desse lado de lá e que está aqui junto conosco hoje, tá bom? Foi uma honra receber o seu convite. Muito obrigada. Te desejo muita luz, muito sucesso, viu? Tudo de ótimo para você. Muito obrigada. E assim nós finalizamos. Fica aí para a gente fazer uma selfie, tá? Que a gente vai estar postando para as novas, né? Para as novas mulheres, porque terá várias mulheres que vão participar desse quadro Orgulho de Mulher, né? Então, dá um sorrisão aí que você já sabe e vamos lá. Beleza! Muito obrigado, pessoal. Agradeço imensamente por vocês terem participado. E é isso aí, que a força, a sororidade, né? Esse apoio feminino, ele continue para a gente andar, percorrer quilômetros aí juntas. Não é mesmo? Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.